Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Cláudio mais uma vez aqui com vocês, galera. E nessa aula vou começar a falar sobre cálculo estequiométrico, certo? É um assunto meio trash, certo? É tenebroso, a galera tem muito medo, mas a gente vai ver aqui na tranquilidade aqui cálculo estequiométrico, tranquilo? Bem, esse é o último assunto, galera, da quarta avaliação, certo? Vocês terão acesso a essa aula, certo? E a aula posterior a essa, ela vai ser aí uma revisão do que a gente viu aí nessa quarta unidade, certo? Bem, então a gente vai começar a falar sobre cálculo estequiométrico. Galera, esse assunto se encontra-se lá no módulo 3, no capítulo 8. E aí, se vocês verem no capítulo 8, tem uma abordagem mais ampla de cálculo estequiométrico. Devido ao nosso tempo, certo? A gente vai ver uma introdução ao cálculo estequiométrico básico para que possa ajudar vocês lá no segundo ano, no terceiro ano, quando for precisar realizar algum cálculo e precise aí das ideias de cálculo estequiométrico. Beleza? Bem, mas o que é o cálculo estequiométrico? Galera, o cálculo estequiométrico é o cálculo das quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação química. E essa quantidade pode relacionar as seguintes variáveis. A gente pode ter uma relação da quantidade de matéria, certo? Que é o número de mol. É um termo antigo, utilizado antigamente, que não é mais indicado a ser utilizado pela IUPAC, certo? União Internacional de Química Pura e Aplicada. E uma outra coisa é a quantidade de moléculas e volume. Mas o que a gente mais vai ver aqui é a relação entre a quantidade de matéria e a massa. Principalmente porque no nosso dia a dia a gente lida com a quantidade das substâncias não levando em consideração, não utilizando, melhor dizendo, a quantidade de matéria, o número de mol. A gente utiliza a massa, né? Alguém vai na padaria e pede, pô, cara, me dá aí 200 gramas de queijo. Ninguém chega lá pedindo me dá 200 mols de queijo. Né? A nossa relação diária, a gente lida com as quantidades utilizando a massa, né? A massa em gramas ou em quilogramas. Tranquilo? Nas nossas reações diárias. Mas na química, que lida com algo microscópico, a relação melhor, ou a unidade que melhor se adequa a esse mundo microscópico é a quantidade de matéria. Mas o que a gente vai encontrar aqui? Sempre uma relação entre massa e quantidade de matéria. Ou a relação entre quantidade de matéria e massa, certo? Bem, antes de fazermos algum cálculo, é importante a gente salientar o seguinte. Se a gente vai fazer um cálculo utilizando uma reação química, a gente precisa ter essa reação balanceada. E a gente já viu a aula sobre balanceamento químico. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se a reação está balanceada. Porque se a reação estiver balanceada, são os coeficientes, lembre que os coeficientes são os números que a gente tem à frente da fórmula das substâncias. Esses coeficientes indicam as proporções que há entre reagentes e produtos, entre a quantidade de reagentes e produtos, certo? Bem, e esses coeficientes estequiométricos a gente vai relacionar diretamente com a quantidade de matéria, ou seja, com o número de mol, certo? A gente vai relacionar diretamente com o número de mol, com a quantidade de matéria. Por exemplo, temos aqui a reação de N2 reagindo com H2, produzindo NH3, gás amônia, certo? NH3. Olha os coeficientes estequiométricos, o coeficiente estequiométrico aqui de N2, coeficiente estequiométrico do H2, coeficiente estequiométrico do NH3. O que eu posso dizer? Que aqui, certo? Esse 1, eu estou dizendo que eu tenho 1 mol de N2. Esse 3, eu estou dizendo que eu tenho 3 mols de H2. E esse 2, eu estou dizendo que eu tenho 2 mols de NH3. Certo? Então a gente faz essa relação direta do coeficiente estequiométrico com a quantidade de matéria, com o número de mol. Ok? Bem, uma outra coisa importante é o seguinte. Quando eu digo que eu tenho 1 mol
de N2. Eu estou querendo dizer o quê? Como é que eu vou fazer a relação com a massa em gramas? Como é que a gente vai fazer isso? Olha, se a gente for calcular aqui a massa molar do N2, certo? Eu tenho 2N, tenho 2 átomos de nitrogênio vezes 14, que é a massa atômica do nitrogênio. Então a gente vai encontrar 28 gramas por mol, certo? E quando eu digo que eu tenho 28 gramas por mol, isso quer dizer o quê? Que 1 mol de N2 tem quantas gramas? 28 gramas. Beleza? Então, como é que eu tenho 1 mol de N2? Então, estou dizendo que eu tenho 28 gramas de N2. Beleza? Bem, aqui, quando eu digo que eu tenho 3 mols de H2. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o quê? Aí a gente vai olhar de novo para a massa molar. Tá? Aqui tem, olha, então 2 hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, que é 2 gramas por mol. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o quê? Que em 1 mol de H2, eu tenho quantas gramas? Eu tenho 2 gramas de H2. Então aqui eu tenho 3 mols, olha. Em 1 mol eu tenho 2 gramas. Beleza, em 3 mols vou ter quanto? 3 vezes 2, ou seja, 6 gramas de H2. Tranquilo? Eu vejo que estou pegando a quantidade de matéria e agora transformando em massa, que a gente vai precisar dessas relações. Bem, quando eu digo que tenho 2 mols de NH3, então quando eu digo que eu tenho 2 mols de NH3, o que é que eu estou querendo dizer? Aí a gente vai olhar de novo para a massa molar. Tem N só tem 1 vezes 14, que é a massa atômica do nitrogênio, 14. Certo? Bem, aqui hidrogênio eu tenho 3, massa atômica do hidrogênio 1. Então, 3. Quanto é que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar um valor igual, olha, somando aqui todo mundo, igual a 17 gramas por mol. Ok? Bem, aí quando eu digo que, olha, isso aqui quer dizer o quê? Que 1 mol de NH3 tem quantas gramas? 17 gramas. Certo? Aí aqui na questão, olha, nessa equação a gente tem quantos mols de NH3? 2. 1 mol tem 17 gramas. 2 mols, a gente vai ter quantas gramas? 34 gramas. Beleza? Então a gente vai precisar dessas relações, do entendimento dessas relações, para a gente poder fazer o cálculo aí, o cálculo estequiométrico. Beleza? Vamos fazer um exemplo para ver como é que para vocês entenderem melhor. Antes da gente fazer um exemplo, trago para vocês 3 passos importantes aí para poder responder as questões de cálculo estequiométrico. Primeiro, identifique a reação e confira se ela está balanceada. Se ela já estiver balanceada, show de bola, não precisamos, vamos para o passo 2. Se não estiver balanceada, precisamos aí fazer o balanceamento. 2. Identifique as substâncias envolvidas e suas unidades. 3. Monte a regra de 3 da seguinte forma. Primeira linha, a gente vai tirar a primeira linha, visto que na regra a gente tem 2 linhas. A primeira linha a gente vai tirar da relação lá dos dados da reação, certo? A segunda linha a gente vai tirar dos dados do enunciado. Vou fazer aqui 2 exemplos trazendo esses 3 passos aí. Bem, temos aqui a reação. Seguinte exemplo, a combustão completa do metano, CH4, produz dióxido de carbono, CO2 e água. Qual o número de mol de CO2 produzido na combustão de 0,3 mols de CH4? Beleza? Passo 1. Aí ele dá a equação para a gente aqui, CH4, gás metano, reagindo com o gás oxigênio, produzindo CO2 e água. Qual é a primeira coisa? Primeiro passo, confira se a reação está balanceada. Verificar a reação e montar a reação, né? E verificar se ela está balanceada. Nesse caso, a reação já está aqui para a gente. Então, eu tenho aqui, olha, um carbono, tenho um carbono. Hidrogênio, eu tenho 4. Aqui eu tenho 2. Então, eu coloco 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Certo? Bem, oxigênio, aqui eu tenho 2, mas aqui nos produtos eu tenho quantos? Nessa substância eu tenho 2 oxigênios,
certo? E nessa substância, 2 vezes 1, eu tenho 2 oxigênios. Então, aqui no produto, eu tenho no total quantos oxigênios? 4. Aqui eu só tenho 2. Então, coloco 2 aqui. Porque 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 oxigênios. Então, a equação agora está balanceada, certo? Bem, quais são os coeficientes estequiométricos? Aqui não aparece nenhum número, é 1. Aqui também não aparece nenhum número, é 1. Beleza? Então, já passamos pelo primeiro passo. Fizemos o balanceamento da equação química. Segundo passo, ele pede para verificar, fala para a gente verificar aí as unidades, né? As substâncias envolvidas e suas unidades. Olha o que a questão fala. Qual o número de mol do CO2? Então ele quer saber o número de mol de CO2, certo? Ele quer saber aqui o número de mol do CO2. Então ele pergunta qual é a quantidade aí, nesse caso a quantidade de matéria do CO2. E ele dá o valor de quem? Ele dá o valor do gás metano, certo? Então ele pergunta sobre o CO2 e ele fornece um dado sobre o CH4. Isso quer dizer que da equação, você vai olhar simplesmente, você vai olhar só para o CH4, porque ele pergunta sobre a quantidade de CH4, e você vai olhar, quer dizer, ele dá a quantidade de CH4, está aqui, e você vai olhar para o CO2, que aí ele pergunta uma informação. Ele dá a quantidade do CH4, pergunta qual vai ser a quantidade de CO2. Beleza? Quais as unidades? Mol. Bem, então a gente vai montar agora a nossa regra de 3. Primeira linha da regra de 3, a gente tira da reação química, dos dados da reação. E a gente vai olhar só para quem ele deu alguma informação. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Só para que ele pergunta, dá uma informação. Quem ele relaciona, na verdade, são CH4 e CO2. Eu sei que 1 mol de CH4 produz 1 mol de CO2. Beleza? Tirei isso da onde? Tirei isso da reação. 1 mol, lembre que o coeficiente estequiométrico, a gente faz a relação direta com a quantidade de matéria. 1 mol de CH4 produz 1 mol de CO2. Veja que eu só olhei para quem ele perguntou alguma coisa, CH4, e para quem para quem ele deu alguma informação, CO2, certo? Tranquilo? Beleza? Então ele pergunta o seguinte: qual o número de mol de CO2, ou seja, X, produzido na combustão de 0,3 mol de CH4? Beleza? É o que a gente vai fazer agora, a regra de 3, né? Tá uma piada antiga, se é que é uma piada, né, Cláudio? É que o pessoal, principalmente o pessoal da física e da matemática, diz que a química resume tudo a regra de 3, certo? Tudo se resolve com a regra de 3. Quase tudo. Então a gente tem o seguinte, olha, x vezes 1, então x é igual a 0,3 vezes 1, 0,3 mol de quem? Mol de CO2. Opa, CO2. Mol de CO2. Beleza? E aí a quantidade aí, o número de mol de CO2 que é produzido na combustão de 0,3 mol de CH4 é igual a 0,3 mol de CO2. Vou repetir de novo quais os passos que eu utilizei. Primeiro passo, verifiquei a reação química e verifiquei se ela estava balanceada. Então fiz o balanceamento, porque ela não estava balanceada. Segundo passo, verifiquei as substâncias envolvidas e suas unidades. Quais substâncias que eu vou, quais substâncias, professor, que eu vou considerar como envolvidas? Aquele dá uma informação e aquele pergunta alguma coisa. Ele dá informação sobre a quantidade de quem? CH4. E ele pergunta sobre a quantidade de quem? CO2. Então, a gente só vai olhar para essas duas substâncias da reação. Beleza? Terceiro passo, regra de 3. Primeira linha da regra de 3, a gente vai tirar os dados da reação química. Tá aqui, olha. 1 mol de CH4 produz 1 mol de CO2. A segunda linha a gente vai tirar dos dados do enunciado, que é o que ele vai dizer. Ele pergunta
Com 0,3 mols de CH4, eu produzo quantos mols de CO2? E aí a gente faz aí a regra de 3, a gente encontra aí o valor de 0,3 mols de CO2. Beleza? Bem, veja que no exemplo anterior, a relação era, ele dava uma quantidade em número de mol, e ele perguntava sobre a quantidade em mol também. Mas olha para essa questão aqui. Determine a massa de amônia produzida na reação de 5 mol de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Beleza? Veja que ele dá informação sobre quem? Sobre o gás nitrogênio, está em mol, mas quando ele pergunta sobre a amônia, ele não quer saber em mol, ele quer saber em massa. E como é que a gente vai fazer, professor? Vamos para os passos. Primeiro passo, montar a reação química e verificar se ela está balanceada. Veja que aqui não dá reação. Mas ele diz que determina a massa de amônia produzida na reação de gás nitrogênio N2 mais H2, certo? E isso aqui vai produzir quem? O NH3, que é a amônia. Beleza? Já montamos a reação, precisamos verificar se ela está balanceada, certo? Tenho 2 nitrogênios, aqui eu só tenho 1. Então coloco 2 aqui, porque 2 vezes 1 é 2. Bem, do hidrogênio tenho 2, mas aqui, olha, esse 2 que eu utilizei para multiplicar a quantidade do nitrogênio, mas ele também está multiplicando ali a quantidade do hidrogênio, certo? Então, 2 vezes 3, 6. Bem, que número que eu coloco aqui? 3, porque 3 vezes 2, 6. Beleza? Aqui não tem nenhum número, o coeficiente é 1. Já montamos a reação e já fizemos o balanceamento. Segundo passo, ver as substâncias envolvidas e suas unidades. Ver as substâncias envolvidas e suas unidades. Se eu só marcar aqui as substâncias envolvidas. Olha o enunciado. Lembre que as substâncias envolvidas serão aquelas que ele dá alguma informação e que ele pergunta alguma coisa. Pergunta alguma informação, certo? Bem, então ele determina a massa de amônia. Então ele quer saber sobre a quantidade de amônia produzida na reação. Ele dá informação sobre a quantidade de quem? Do nitrogênio. Beleza? Só que veja o seguinte, galera. Veja o seguinte. Dessas relações que a gente tem aqui, certo? E que ele dá em mol. Beleza, professor. Como é que eu transformo de mol para massa? Aí a gente vai precisar da massa molar, certo? Da massa molar do N2, da massa molar do H2. Da massa molar do N2, desculpe, da massa molar do NH3. Do NH3 ele já deu aqui, olha. 17 gramas por mol. Ele já deu pra gente. Tranquilo? Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos montar a nossa regra de 3. Vamos lá montar a nossa regra de 3. Qual a primeira linha da regra de 3? A gente vai montar a partir de quem? Dos dados do enunciado, dos dados da reação, desculpe. Então, olha, eu sei que 1 mol de N2, deixa eu só ajeitar aqui, viu, galera? 1 mol de N2. 1 mol. Claudinho. 1 mol de N2 produz 2 mols de NH3. Beleza? Bem, aí ele diz, olha, quando eu tenho 5 mols de nitrogênio, ele vai produzir quantos mols de NH3? Beleza. Então, quando eu tiver 5 mols de N2, eu vou produzir quantos mols de NH3? Quantidade X. Veio pelos extremos. X vezes 1, X. 5 vezes 2, 10 mol de NH3. Beleza? Certo, professor. Mas aí tem número de mol. Ele não quer saber número de mol. Ele quer saber em massa. Olha a massa molar do NH3. Massa molar do NH3, 17 gramas por mol.
Essa é a massa molar do NH3, 17 gramas por mol. E o que a gente tem aí? Que informação que a gente pode tirar daqui? Que 1 mol de NH3 tem quantas gramas? 17 gramas. Aí a gente tem quantos mols ali? 10 mols. 10 mols de NH3 tem quantas gramas? X. Certo? Veja de novo que a gente caiu de novo numa regra de 3, né? Coisas da química. Então aqui, quando a gente tem 10 mol, X. Bem, então X vezes 1, X. 10 vezes 17, 10 vezes 17. X é igual a 170 gramas de NH3. Essa é a quantidade, certo? Então, de novo, galera. Veja, primeira coisa, montar a reação química e verificar se ela está balanceada, certo? Identificar a reação química e verificar se ela está balanceada. Se estiver balanceada, balancear. Segundo passo, ver as substâncias envolvidas. Professor, quais são essas substâncias envolvidas? As substâncias envolvidas, o que a gente vai considerar como substância envolvida é aquele dar alguma informação e aquele pergunta alguma coisa. Nesse caso aqui, dá informação sobre o gás nitrogênio, pergunta sobre amônia. A gente só vai olhar para essas duas. Depois montar a regra de 3. Primeira linha da regra de 3, vamos tirar da reação química. Segunda linha, a gente vai retirar do enunciado. Beleza? Bem, essa daqui, galera, vou deixar aqui para vocês poderem responder. Essa questão vou deixar como atividade aí para vocês poderem responder. Tranquilo? Bem, galera, isso que temos para a aula de hoje, certo? Cálculo estequiométrico, um início aí a cálculo estequiométrico. Qualquer dúvida, anotem a dúvida de vocês, para quando for no plantão de dúvidas aí eu posso ajudar vocês. Valeu, galera, tchau, tchau, e até o nosso plantão. Valeu, tchau, tchau.